Olá, estamos em Caraguatatuba hoje numa entrevista sensacional com o Dr. João Ricardo Rossi, urologista de Caraguatatuba, que é referência na região, onde, além dos pacientes e das pessoas que ele atende aqui no litoral, muita gente de fora vem. Vamos falar com o urologista Dr. João Ricardo Rossi. Tudo bem, doutor? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Estou honrado de recebê-los aqui na clínica e espero ser produtivo, dar muita informação para o pessoal, principalmente no Novembro Azul, onde tem a mídia, isso está muito evidente. Então estamos aqui para conseguir dar bastante informação para o pessoal. É isso aí. Primeiro a gente vai falar desse Novembro Azul. Que consiste o Novembro Azul, doutor? O Novembro Azul ele foi criado pela Sociedade Brasileira de Urologia com o sentido de chamar a atenção da mídia para o problema da próstata, né? O problema especificamente do câncer de próstata. Isso já faz alguns anos e começou por conta desse tabu que o homem tem em fazer o exame de toque, principalmente. Então, às vezes o pessoal vinha ao urologista, vinha um médico, mas não fazia o exame de toque em virtude desse tabu e dessa coisa que hoje não faz muito sentido. Então, foi criado esse mês, que é o Novembro Azul, para chamar a atenção da sociedade da importância do exame de toque e da importância do homem, a partir dos 40, 45 anos, procurar o urologista para fazer esses exames, né? Então, isso foi criado em relação a essa demanda e esse tabu que existe ainda dos homens para fazer o exame de toque. Na realidade, é que nem aquele outubro que temos das mulheres do câncer de mama. E o novembro eles direcionaram para os homens, né? Como saúde é uma coisa que tem que estar sempre em evidência, a gente fala do câncer de próstata e, de fato, é um exame que a gente meio constrangedor. Mas a gente sabe também que ele salva muitas vidas quando se constata um problema com antecedência. Isso é verdade. Você bem falou em relação ao outubro, né? Então, as sociedades de especialidades, elas têm colocado um mês com uma cor para chamar a atenção de determinadas doenças. Então, tem o janeiro laranja, que é câncer de pele, o outubro rosa, que é o câncer de mama, e tem o novembro azul. O exame de toque em si é um exame extremamente rápido, é um exame indolor, e como você disse, ele traz muitas informações para o urologista, né? De forma que esse exame, junto com alguns outros exames, principalmente o PSA, né, que é um exame de sangue, ele consegue mostrar para o urologista se esse paciente tem alguma alteração e, a partir dessa alteração, fazer alguns outros exames para saber se ele tem um câncer de próstata ou não. Portanto, é muito importante mostrar o seguinte: não é porque o exame de toque está alterado ou porque o PSA, que é esse exame de sangue, está alterado, é que o paciente tem um câncer de próstata. Não. Isso faz parte do exame e, caso haja alguma alteração, essa alteração será pesquisada com alguns outros exames. Porque é muito comum o homem, ele depois dos 40, 45 anos, a próstata dele aumentar. E esse aumento da próstata pode trazer alguns sintomas, né? Então ele começa com um jato fraco, ele acaba de urinar, dá a impressão de que a bexiga ainda tem urina, ele começa a ir muitas vezes no banheiro à noite. E esses sintomas não são necessariamente sintomas de câncer de próstata. E isso são sintomas que podem acontecer por causa do aumento da próstata, que é uma coisa muito comum no homem após os 40, 45 anos. Portanto, é importante a gente enfatizar isso. Esses sintomas necessariamente não são de câncer de próstata, né? É bom a gente enfatizar porque às vezes o pessoal já vem meio apavorado quando está com esse tipo de sintoma. Calma, isso faz parte da anamnese, a gente vai pesquisar isso e depois a gente vai conseguir com os outros exames, os exames complementares, dizer se isso tem a ver com a próstata, com câncer de próstata ou não. Doutor, quando o senhor fala de fazer o exame, tem o exame de sangue, que é o PSA, tem o exame de toque e tem alguns outros exames que estão sendo feitos mais modernos também, que o senhor pode falar sobre esse tipo de exame, como é que é, se é meio laboratorial ou não? Pois é, então vamos falar como é o protocolo do exame de próstata no homem após os 40, 45 anos.
O mais importante é ele consultar o urologista, e o urologista vai fazer algumas perguntas para eles para saber se tem algum problema, se tem alguma queixa mais específica. Feita a anamnese, ele vai passar para o exame físico. O que é o exame físico? Principalmente o exame de toque. Nesse exame de toque, o urologista avalia basicamente 3 coisas: o tamanho da próstata, a consistência da próstata e se existe algum nódulo ou não nessa próstata. Então, o exame físico do exame de toque ele é muito importante, porque só com o exame de toque a gente já consegue essas três informações. Junto com o exame de próstata, a gente pede um exame laboratorial que chama-se PSA. O PSA ele também vai trazer uma informação importante, porque muitas vezes o exame de toque está normal, mas o PSA está alterado. Como também existe algumas situações onde o PSA está normal e o exame de toque está alterado. Então, caso algum desses 2 exames esteja alterado, a gente vai lançar a mão da biópsia de próstata. Então, a biópsia de próstata ela é indicada quando existe alguma alteração suspeita no exame de toque ou no PSA. Então, realmente, hoje vem se modernizando alguns exames. Já é uma realidade na prática clínica o pedido da ressonância multiparamétrica de próstata. Então, é uma coisa que um tempo atrás era de difícil acesso, um custo muito elevado, que hoje já faz parte da nossa rotina. E ele também serve para nos dar informação se esse paciente vai fazer a biópsia, caso ele vá fazer a biópsia, que região que vai ser biopsiada com mais atenção. Então você tem razão, a tecnologia está aí, ela é uma evolução diária e a medicina tem se aproveitado muito disso, até para o conforto do paciente e uma agilidade maior no diagnóstico. Como o senhor acabou de falar, a tecnologia da saúde ela evolui assim numa velocidade incrível e isso ajuda tanto o profissional para um diagnóstico preciso, como também antecipa muita coisa daquele problema que o paciente poderia apresentar. Mas uma coisa que também pode ser levada em consideração, doutor, é a genética, né? Aquelas pessoas que o pessoal está nos assistindo deve estar perguntando, poxa, mas eu tenho casos na minha família. Então, não tem que chegar naquela determinada faixa etária das pessoas que normalmente vão ter alguma alteração na próstata, mas é antecipado isso para quem tem já casos na família. Sem dúvida, muito bem lembrado. Isso é uma questão muito frequente na consulta. Na anamnese, na história que a gente colhe do paciente, a gente sempre pergunta: existe alguém, parente de primeiro grau, com câncer de próstata ou mama na família? É muito importante essa informação. Por quê? O câncer de próstata, ele não se sabe muito ao certo as causas determinantes, mas uma das causas que já se tem certeza é a parte hereditária, a parte genética. Então, aqueles pacientes que têm parentes de primeiro grau com câncer de próstata ou mama, esses pacientes eles devem fazer o exame periodicamente e, por exemplo, na grande maioria das vezes tem países que preconizam o exame a partir dos 50 anos, né? Aqui no Brasil, basicamente, é a partir dos 45. E em alguns casos que tem aqueles pacientes com história familiar, a gente começa a partir dos 40, antecipa pelo menos o exame de PSA. Isso é uma coisa ainda que é controverso, porque tem alguns países que começam só a partir dos 50 anos, né? E existe até um tempo atrás, teve até um assunto meio controverso. Por quê? Porque algumas situações, algumas sociedades, alguns países achavam que era demais você ficar pedindo PSA para todo mundo a partir dos 45 anos. Então, isso por vários motivos. Você, em termos de gasto, de fazer o exame, né? Então, cada país tem o seu motivo. Mas está preconizado aqui no Brasil que pacientes a partir dos 45 anos devem fazer o exame de PSA e o exame de toque. Aqueles pacientes que têm histórico na família de câncer de próstata ou mama, a gente antecipa isso a partir dos 40 anos. Quais são, doutor, a maneira para a gente se precaver ou alguma coisa que a gente possa fazer para minimizar o problema de próstata? Olha, você tocou num assunto importante, porque todo mundo fala é um exame de prevenção do câncer de próstata. Na realidade, o câncer de próstata, a gente não tem como prevenir. Os exames são realizados para que você faça o diagnóstico numa fase inicial, numa fase precoce,
para que você tenha uma alta chance de cura. Portanto, existe sim a maneira de você não tentar evitar, mas minimizar a chance de você ter um câncer de próstata, que é com bons hábitos, né? Então, evitar o tabagismo, você ter uma alimentação adequada, fazer atividade física, controlar os seus níveis de colesterol, triglicéridos, esse tipo de coisa ajuda. Agora, não é determinante 100% de certeza que se a pessoa fizer isso, ela não vai ter o câncer de próstata, né? A gente sabe que a parte genética sim é importante, agora os bons hábitos sempre ajudam, tanto para você evitar ter tipo o câncer de próstata, como outros tipos de câncer, né? Câncer de cólon, câncer de estômago. Então isso faz parte de um bons hábitos para você ter uma melhor qualidade de vida. E lógico, ajuda também, em alguns casos, para você diminuir a chance de câncer, e o câncer de próstata é um deles. Eu acho que isso é um mantra de todos os profissionais da saúde, né? Quando a gente coloca bons hábitos alimentares, atividade física, ter uma certa regra, né, no consumo, tanto de bebida alcoólica como de doce. Então, isso para toda essa máquina que é o corpo humano, ela necessita, sim, de alguns cuidados e umas revisões, né? E quando a gente fala de saúde, tudo que é regrado, tudo que é dentro de uma atividade física, né, que o senhor pode falar também, funciona tudo, né? Porque não é só próstata, é rim, é coração, é tudo, né, doutora? Sem dúvida. Hoje a gente nota uma preocupação maior do homem com a saúde dele como um todo. Então você bem lembrou, então tem que fazer atividade física, ter um cuidado com a dieta, e é exatamente isso. O que a gente tem observado? Com esse mundo globalizado, a informação é muito rápida, o nível de estresse aumenta muito, né? Você tem uma competitividade cada vez maior. Então, o homem ele é levado a ter uma vida mais sedentária, um nível de estresse maior, uma alimentação mais inadequada. E isso vai chegar uma hora que vai ter isso vai cobrar um A preço. fatura vem, né? A fatura vem. Como? Então, na maioria das vezes, o paciente ele começa a ter ganho de peso, ele começa a ter uma perda de massa muscular por falta de atividade física, ele pode começar a ter também uma queda do nível de testosterona, um baixo desempenho sexual, tanto na libido, no desejo, quanto na qualidade da ereção. Então, hoje, a saúde do homem, o Novembro Azul, ele é muito mais do que simplesmente o exame de próstata. A gente busca fazer com que esse homem ele tenha bons hábitos e, com isso, ele tenha uma vida mais longeva e com uma qualidade melhor. Eu acho que isso é muito importante. A qualidade de vida, ela passa não só pela parte física, como pela parte mental. Então, a gente tem observado justamente isso, que com o aumento das atividades, a correria do dia a dia, a pessoa se alimenta mal, vai ter uma queda na qualidade de vida se ele não souber equilibrar dieta, atividade física e a parte mental, a parte emocional, a parte psicológica. Doutor, acho que eu vou complementar isso daí que o senhor está falando, porque eu penso assim, se caso um paciente tenha esse determinado problema e vai ter que fazer um tratamento, você imagina que se ele está numa condição física melhor, automaticamente para o profissional também vai ser melhor lidar, não é, doutor? Porque a pessoa que está dentro do peso, se ela faz alguma atividade, mesmo que ela tenha esse problema, ela vai se recuperar muito melhor do que aquela outra pessoa já com uma comorbidade, com algum problema maior, não? Sem dúvida. Para nós, cirurgiões, quanto melhor tiver o estado físico do paciente, né? Quanto menos comorbidade, quanto mais equilibrado ele tiver, é melhor para você poder fazer o procedimento, né? Que a gente depois pode entrar aqui no mérito como que se trata o câncer de próstata. Então, na grande maioria das vezes, quando é indicada a cirurgia, é importante que aquele paciente esteja rígido, né? Que aquele paciente esteja em uma condição clínica boa para ele poder ter uma recuperação melhor, mais rápida e com menos riscos. É isso aí. Estamos conversando aqui com esse papo descontraído, gostoso, que aqui, doutor, na ISTV, sempre com você é informação e descontração. Nós vamos fazer um
pequeno intervalo, mas já voltamos já com esse papo bacana. Você não saia daí. Daqui a pouco estamos de volta com o Dr. João Ricardo Rossi, o nosso urologista daqui do Litoral. ISTV Play, assine já, disponível para Android e iOS. Séries clássicas que irão te fazer ir para outro planeta. Acesso limitado a todo o conteúdo da ISTV. Poderá ser divertido. Centenas de filmes para você se divertir. Baixe e comece a assistir hoje mesmo. Voltamos nessa entrevista boa com o Dr. João Ricardo Rossi. Doutor, continuando com esse papo agradabilíssimo que a gente está tendo, eu estava pensando também que existe alguns estudos, se eu estiver errado, o senhor me corrige, que falam da dieta alimentar, né? Que a dieta alimentar ela interfere e muito, não só no paciente, como em todas as doenças e todos os problemas que tem. Aí você vai falar assim, poxa, mas como a dieta alimentar? A cultura brasileira ela é muito abrangente, muito aberta, não é que nem um japonês que tem aquela dieta, a cultura mediterrânea de parte dos europeus. O brasileiro, hoje, ele tem uma dieta muito pobre, é isso? E causa problema? Olha, eu penso assim, é lógico que o oriental, isso já é cultural, de ele ter uma dieta com menos, digamos assim, menos industrializada, né? Uma dieta mais natural, enfim. E isso tem sido uma tendência mundial a essa mudança de alimentação mundial, que eu falo do mundo ocidental, né? Então, você pega hoje, por exemplo, o americano, aquele é um problema de saúde pública para eles, a obesidade. E junto com a obesidade vem doença cardiovascular, aumento no número de infarto, aumento no número de derrame, aumento no número de casos de câncer. E aqui no Brasil não é diferente, né? Lógico que o Brasil é um país continental, então depende muito da região. Mas a região mais populosa, que é o Sudeste, o Sul, a gente tem observado realmente que tem aumentado o número de pacientes obesos, tem aumentado o número de pacientes com diabetes. Hoje a maior causa de morte é doença ou do coração ou de derrame. Então a gente nota que isso tem a ver com os hábitos. E a gente estava conversando aqui fora do ar a respeito da dieta na criança, né? Como isso influencia na vida dela como um todo. E eu vou além. Eu acho que a criança, o exemplo da criança são os pais. Então, se a criança vê os pais fazendo atividade física, se ele observa os pais comendo uma comida saudável, ele cresce num ambiente saudável e ele vai tomar aquilo como exemplo. O exemplo vem de casa, né? O exemplo vem de casa, isso é a mais pura verdade. Em contrapartida, se dentro de casa ele toma refrigerante, ele come muito doce, muita massa, né? A criança adora doce, bala, refrigerante. Se você não coloca um limite ou uma disciplina nisso, ela já vai crescer com alguns vícios, digamos assim, e que ela pode levar isso para a vida dela e lá para frente, na fase adulta, ela ter alguma intercorrência em virtude disso. Então a gente observa também que a criança ela tem sofrido com obesidade, né? Então, inclusive, o endocrinologista pediátrico que acabou se criando essa subespecialidade para cuidar também desses casos de obesidade infantil. Então, eu acho que é muito importante a gente enfatizar isso, que os pais são os exemplos, né? Se a criança observa o pai comendo mal, o pai obeso, o pai sedentário, para ele aquilo vai ser normal, faz parte, né? Eu acho que no caso da criança, a gente tem como melhorar isso, seguindo os pais também mudando hábitos, né? Mudando o tipo de dieta, fazendo mais atividade física.
Doutor, eu não vou nem entrar no seara da insegurança alimentar que temos aqui no nosso Brasil. Mas eu vou entrar naquele detalhe que, independente da faixa, da classe social, a má alimentação, ela vem de lá de cima, porque os hábitos são ruins, né? Não é aquela pessoa que tem dinheiro vai comer fast food todos os dias. Então, existe essa... Lógico, nós temos ciência do problema de falta de alimentação, da subnutrição de muitas crianças, mas quando a gente vê num nível como um todo, a gente vê que o brasileiro ele come mal. É que a gente tem vários Brasis, digamos assim, né? Se você for para o norte, o nordeste, você vai ter um nível de subnutrição muito grande, né? Saindo das capitais, se você observar, aquilo não é diferente da África, né? Então, tem paciente subnutrido, tem paciente com falta de comida mesmo, de acesso a proteína, de acesso a carboidrato, e ele vai pagar um preço lá para frente. Ele pode ter um déficit de aprendizado, ele pode ter déficit de absorção de nutrientes, diminuir o tamanho, né? Diminuir assim, crescer menos. Então, isso é uma realidade. Entretanto, a gente não pode confundir comer muito com comer bem. Errado. Então, o pessoal às vezes fala, não, eu estou comendo muito, estou bem. Não, você pode comer menos, mas com uma qualidade melhor, né? Então, a gente vê aí muita gente obesa, não importa se é classe média, alta, baixa, isso tem a ver com comer mal, não a quantidade de alimento que ele está ingerindo. Então, isso é muito importante a gente enfatizar. Então, aquele pessoal que come muito, é muito comum na consulta, o cidadão ele obeso, fala, doutor, mas eu não como muito. Aí você começa a perguntar para ele o que ele come, ele fala, não, eu como só um pouquinho, mas eu chego em casa e como um lanche. Você come um lanche? E no almoço? Não, no almoço não como uma nada, macarronada. Uma macarronada, eu como uma massinha. Aí à tarde eu como um pão sorvete, com um açaí. Então realmente ele come muito. Mas além de ele comer muito, o problema é que ele come muito mal. Então é importante diferenciar isso. O comer muito não quer dizer que você está comendo bem. Você pode comer menos com uma qualidade melhor. Então até por isso que hoje o tratamento desses pacientes é um tratamento multidisciplinar. Então já foi aquela época que o paciente via no médico, o médico resolvia tudo. Não. Hoje em dia as outras especialidades elas têm evoluído bastante e ajuda a medicina para tratar esses pacientes. Então, por exemplo, nutricionista, o preparador físico, né? Hoje tem a medicina integrativa que ela vem ajudando a cuidar desses pacientes, né? Então tem a medicina que às vezes eles falam lá que é a biomolecular, enfim, tem coisas que ainda são meio nebulosas, mas tem uma outra parte que realmente contribui para você cuidar de uma maneira multidisciplinar, que é, como você falou, o cara tem uma dieta adequada, ele poder fazer uma avaliação cardiológica, ele vê a parte hormonal, né? A parte metabólica. Então, hoje em dia tem muitas formas de você viver com uma qualidade de vida boa. E o principal, com esse acesso à informação à internet, o paciente hoje ele já vem com a informação pronta, né? Ele já sabe o que ele quer, ele tem acesso à informação e ele questiona mais o profissional, que eu acho muito importante, né? Quanto mais proveito você tirar daquela hora, daqueles momentos com o seu médico, quanto mais informação você tiver, melhor para você, mais vai ser, a sua consulta vai ser mais produtiva. E muitas vezes o paciente já chega e fala, doutor, eu estou vindo aqui que eu estou com o hormônio baixo, eu vim aqui que eu quero tomar uma vitamina X, Y. Lógico que tem muita coisa na internet que não é o real, não está baseado... Não é fato, é fake. Muita coisa fake, né? Que não é baseado em evidências, né? Mas o paciente vem. Então, tipo, um tempo atrás, não sei onde o pessoal leu aí que semente de abóbora protegia contra o câncer de próstata. E o pessoal vem comendo semente de abóbora. Semente de abóbora. Quer dizer, cai essas notícias assim, e o pessoal se agarra nisso e vai tomando. Mas então tem que tomar cuidado. Nem tudo que você vê na internet é verdadeiro, né? Procure pesquisar isso antes, ou vá no especialista, vai no seu médico e pergunte para ele.
muita coisa nova vem surgindo para ajudar, mas tem que tomar cuidado que nem tudo é fato. Tem que tomar cuidado, que um amigo meu falou assim, eu estou tomando um fortificante e comendo semente de alpiste, porque eu preciso cantar bonito. Então não é por aí, né, doutor? Não é, né? Tem coisas que são realmente verdade, mas tem coisas que não sei de onde o pessoal tira isso e acaba virando aquele negócio. A mentira contada várias vezes acaba se tornando uma verdade. Uma verdade. Mas, doutor, o senhor falou uma coisa muito importante e a gente vai deixar para o pessoal que está nos assistindo, é assim, hoje existe um grupo de profissionais, é uma força-tarefa em prol à saúde daquele que está precisando. Então, tem o cardiologista, tem o nutricionista, tem vários profissionais que, trabalhando com seriedade e com objetivo, acaba alcançando aquilo que o paciente quer, né, doutor? Então, eu acho que é muito importante o seguinte, com o aumento da exposição à informação, o paciente está buscando informação, às vezes ele começa a achar super promessas. O que são as super promessas? É aquele negócio que o cara fala que você vai tomar um comprimidinho e vai mudar a sua vida. É aquele cidadão que fala que você vai tomar um soro amarelo, um soro azul, enfim, que aquilo vai deixar você rejuvenescido, você vai ficar mais novo. Tomem cuidado com super promessas. O importante é mostrar o seguinte, para você ter um bem-estar, para você ter uma qualidade de vida saudável, exige disciplina. Disciplina em quê? Você tem que ter o seu horário para fazer a sua atividade física, você tem que ter a disciplina para comer aquilo o que é saudável, você tem que ter a disciplina de ir no médico para fazer os exames para saber se você pode fazer aquela atividade física. E não é assim de um dia para a noite. Exige que você tenha um esforço e você será recompensado de uma forma saudável. Então, desconfie daquelas promessas mágicas que você vai tomar um comprimidinho, que vai ficar novo, que você vai no médico X, que ele vai dar um soro que você vai ficar novo. Na grande maioria das vezes, isso não é verdade e o paciente acaba comprando gato por lebre, né? Esse é o ditado que o pessoal fala. Então, tem que tomar cuidado. Averigue a informação, veja se é verídico, se tem uma base científica daquilo, até para você poder evitar entrar em problema. Doutor, essa entrevista foi maravilhosa. Acho que o pessoal de casa que está nos assistindo hoje vê a importância de, primeiro, ter consciência que uma vida regrada, com boa alimentação, exercício físico é fundamental, que a procura de um profissional na hora certa faz a diferença e também, como o senhor acabou de falar, não cair em contos milagreiros que não existe. Tem que ser sempre de uma maneira muito precisa e muito coesa. Doutor, as considerações finais. A mensagem que eu quero deixar aqui é o seguinte, tenha disciplina, consulte o seu médico regularmente, procure você ter uma dieta adequada, seja o exemplo para os seus filhos, tanto do ponto de vista de atividade física, nutricional, moral, né? Eu acho que é isso que a gente está precisando. E a gente está à disposição, agradeço mais uma vez a visita aqui na clínica e espero que eu tenha contribuído aí com informações importantes e relevantes. Muito, é isso aí. ISTV sempre com você. Passatempo mudou! Coleciona novos bichos. E tem até tatu. Passatempo novos bichos. Tem também lanchinho. É São Luís Nestlé. E aí, continuando aquela conversa que a gente teve com o Dr. Ricardo Rossi, urologista de Caraguatatuba, agora nós estamos em São Sebastião com o clínico geral Juan Lambert. Ele que é uma figura conhecida pelos internautas, pelo Instagram, ele vai falar também um pouco do que ele sabe muito, que é saúde. Não é, doutor? Boa tarde, obrigado pelo convite. E vamos falar sobre saúde hoje, tentar alertar um pouco a população em relação à Covid, em relação a bons hábitos
e tentar ajudar através da informação. Doutor, agora estamos atravessando um momento difícil, né? Parece que nós vamos discorrer em várias coisas sobre saúde, mas a Covid é uma coisa que momentaneamente, bom, vou deixar o senhor falar, como é que está a Covid hoje no litoral? Olha só, o que nós estamos, a gente percebeu aqui em São Sebastião, de 10 pacientes que procuram a unidade de pronto atendimento, que é a UPA, 6 têm queixas gripais. E assim, essa cepa nova que está circulando, ela transmite muito fácil. Porém, assim, gravidade é baixíssimo. Ou seja, muitas pessoas vão pegar, mas necessitar de uma UTI, necessitar de algo mais urgente, não vai precisar. Então, assim, praticamente esses 6 pacientes, de 10, os 6 que procuram a gente, todos contaminados, as queixas são praticamente as mesmas, e você vai ver no perfil das pessoas que têm uma doença um pouquinho mais moderada, é aquele perfil que eu brigo tanto nas redes sociais. Hipertenso, que não toma medicamento, diabético, sedentário, obesidade. Então, assim, você vê os fatores de risco, deixando aquelas pessoas mais frágeis em relação ao Covid. Eu vou falar uma coisa. O Dr. Lambers, ele é muito visto pelos Instagrams, pelas redes, e ele pega pesado com o pessoal aí, em questão da prevenção. Eu digo porque a minha mulher, ela falou assim, olha, doutor Lambert está falando isso. Ou seja, prevenção ainda é o melhor remédio. As pessoas querem uma pílula mágica. Isso não existe, o caminho mais fácil não existe. Existe você ter disciplina para comer, para ter um sono regular, para fazer atividade física, manter a sua saúde em dia. Esse é o melhor remédio para qualquer tipo de doença, não só o Covid. O Covid é uma doença inflamatória. A pessoa que tem pressão alta, diabetes, está acima do peso, ela já tem o corpo um pouco mais inflamado que o normal. Então, junto à inflamação que já tem, mais o Covid, a chance de ter uma doença moderada para grave aumenta muito mais do que quem está em dia com a saúde. Falando em Covid ainda, é lógico que a gente tem que sempre reforçar a vacinação. A vacinação é muito importante, ela tem que ser feita. Agora parece que vai ter uma nova vacina, que vai ter várias gamas de proteção dos vírus, da Omicron, da original. Como é que está essa situação, doutor? Ela vai chegar em boa hora? O senhor é favorável que vacine mesmo? E essa questão de 0 a 3 anos também, como é que o senhor pode dar? O pessoal que nos assiste vê a importância de se vacinar de 0 a 99, não é isso? Assunto polêmico esse, hein? Só para recapitular, nós estávamos no meio de uma pandemia, muita gente faleceu, as vacinas chegaram para salvar a população e tirar da pandemia. Hoje não estamos mais em pandemia, já virou uma endemia, que é algo mais leve. Doutor, explica essa diferença para o pessoal. A diferença é a quantidade de pessoas que são atingidas. Pandemia, praticamente o mundo inteiro. Endemia é algo mais focal, algo mais daquela região. Ou seja, no Brasil, antigamente nós tínhamos por mês quase 500 mil pessoas contaminadas. Hoje em dia, isso não chega nem a 0,1%, por exemplo. E assim, o que a gente percebe a partir do momento que as vacinas começaram a ser aplicadas? Os casos que chegavam numa fase grave da Covid pararam. Praticamente começou a vacinar depois de 2 meses. Aqueles pacientes que antes chegavam, faleciam em 3 dias, eram entubados, mas mesmo assim falecia, não parou de chegar. Hoje estamos sem óbitos aqui, fazem mais ou menos, acho que mais de 6 meses. Eu não pego um caso grave de Covid faz muito tempo, o que era muito comum antigamente. Então, assim, eu sou a favor das vacinas, eu tomei todas as doses, e assim, eu tive Covid 2 vezes já, nunca passei para a fase moderada, sempre foi muito leve, eu sou a favor de vacina. Tem agora uma vacina nova. O que é o meu medo? A partir do momento que as vacinas não conseguirem mais ser eficazes contra o vírus, porque o vírus está sempre evoluindo. É uma mutação permanente. Ele vai sempre evoluir. As vacinas têm que ser compatíveis a essa evolução. Até agora elas estão sendo, então nós da saúde ficamos mais tranquilos. Mas a partir do momento que elas não conseguirem acompanhar mais, aí sim tem risco de virar uma nova pandemia.
mas até agora está tranquilo, elas estão conseguindo fazer o trabalho muito bem feito. Mas a tecnologia para a fabricação de vacina também, eu acho que acompanha no mesmo ritmo, porque afinal de contas também existe o interesse econômico dos grandes laboratórios também de não perder esse mercado. Eu acho que vai ser como outras doenças que se modificaram durante o tempo, eu acredito que ele vai ser acompanhado também em termos tecnológicos. É o que a gente espera, né? Cada vez mais as vacinas vão pegando, igual você falou, mais cepas, vão protegendo das mutações e fazendo a humanidade voltar ao normal. Por quê? Você para pensar, nós paramos praticamente a nossa vida. 1 ano e meio, 2 anos parado, trancado em casa, com medo de sair na rua. E hoje podemos voltar a uma vida normal, fazer a economia, que é muito importante, voltar ao normal, a saúde das pessoas. E uma coisa eu te falo, essa pandemia ela serviu para algo bom até. As pessoas começaram a pensar mais na saúde delas. Por quê? Você vê o perfil de quem morria, eram aquelas pessoas que não cuidavam da saúde. Gerou um certo medo na população, que hoje eu vejo com bons olhos isso. Esse medo foi positivo, porque agora se cuida mais na alimentação, na atividade física, procura mais a unidade básica de saúde para acompanhar as doenças, que até então antes não tinha, né? O senhor está falando que pegou Covid durante 2 vezes, 2 períodos. Esse problema de pegar Covid várias vezes também, não cria sequelas, doutor? Geralmente as sequelas elas demoram até 6 meses. Eu fiquei sem o paladar quase 4 meses. Porém, foi voltando ao normal. E na segunda vez que eu peguei, não tive sequela nenhuma. Como eu te falei, a Covid é uma doença inflamatória. Ela deixa o corpo inflamado. Se você não tiver bons hábitos, inflamar mais o corpo, vai demorar muito mais tempo para voltar ao normal. O que eu peguei muito nessa pandemia? A pessoa era obesa, hipertensa, diabética, não tomava conta da saúde, teve o Covid, depois ficou com falta de ar e quer culpar 100% o Covid. Isso não é verdade. O Covid causou uma certa inflamação, mas foi muito por conta do passado daquele paciente. As pessoas não reconhecem isso, querem culpar o Covid por tudo que elas fizeram de errado com a saúde. Então eu alerto sobre isso. Você falou das redes sociais. O meu dia a dia é dando exemplos com saúde, atividade física, alimentação e pegando no pé das pessoas. Arranjei muita briga já, mas eu penso que é uma briga para o bem, né? Nunca uma briga para o mal. O doutor tem razão. Na realidade, as pessoas quando se cuidam, quando eles têm hábitos mais saudáveis, eles se previnem mais e não cria aquela dependência que nem as pessoas que têm comorbidades para aquela doença oportuneira, que nem o vírus da Covid vem e ataca. Quem tem uma resistência maior acaba se dando melhor e aquele que tem uma comorbidade, não que pessoas que têm algum problema, que, por exemplo, diabetes ou pressão, mantenham controlada a sua situação. Não é isso, doutor? Mesmo se elas controlarem, o risco já é alto. Se elas não controlarem, o risco triplica. A gente pegava na pandemia, assim, pessoas que chegavam até a gente, tinha todas as comorbidades, questão de 3 dias, faleciam. Então, eu atendi uma menina de 14 anos de idade, ela pesava 180 quilos, tinha mais doenças, pressão alta, diabetes, ela faleceu com a gente aqui. Então, assim, foi a única adolescente que faleceu com a gente, foi essa menina. Ela marcou muito a equipe, ela era muito jovem. E nesse dia eu falei, vou travar uma briga contra aquelas pessoas que querem ter a saúde desleixada, não pensar tanto na saúde. Então comecei a bater na rede social nisso e assim, fez um certo sucesso, porque eu falo alguma coisa sobre saúde, a mulher já manda para o esposo. É meu caso, viu, gente? Então, recebo muito isso. Se a mensagem de marido, para de falar, não aguento mais ver seu vídeo, minha esposa enche o meu saco. E é verdade, você tem que cuidar do seu corpo, é uma máquina. Se você não cuidar, a chance de você ter qualquer doença triplica. E as pessoas acham que é de ferro. Doutor, eu acho que quem ama, cuida. Aquela esposa que vocês que estão nos assistindo aí, e a nossa audiência é muito boa, agradeço a audiência de vocês. E a gente faz televisão, é para vocês, viu, gente? E eu agradeço também, doutor, que pessoas como o senhor levem para o lado cidadão.
porque toda pessoa, no meu ponto de vista, tem que abraçar uma causa, seja aquele profissional no meio ambiente, seja aquele profissional na saúde, seja aquele profissional na inclusão social, na inclusão digital. Cada qual tem que fazer parte de uma força-tarefa para fazer com que esse planeta, essa cidade, esse país que vivemos, seja um lugar cada vez melhor para se viver. Não é isso, doutor? E eu acho que o senhor está fazendo um excelente trabalho. Além do mais, é didático, as pessoas entendem, e quando as pessoas entendem, passa a esposa para o marido, para o filho, para quem quer que seja, que está fazendo bem, está ganhando qualidade de vida, saúde, e isso é o que importa, né, doutor? Exatamente. Vai devagarinho, todos os dias melhorando, tira o açúcar do café hoje, amanhã faz uma caminhada. E eu vou demonstrando no meu dia a dia, falando, batendo nisso. Você começa a reeducar seu paladar. Questão de 30 dias, você já é outra pessoa. Você já tem mais ânimo, está dormindo melhor. Começa a tirar aquele medicamento antidepressivo. Eu sou um médico totalmente contra medicamento. Muitas doenças são causadas hoje, aliás, quase todas, pelos hábitos. A pessoa não dorme, não come bem, é estressada no trabalho, não faz atividade física, não tem nenhum hobby, não tem lazer, não tem nada. Procura a gente para tomar um antidepressivo. É um crime eu dar para essa pessoa um antidepressivo. Eu estou vendo o que ela está passando. É impossível ela ser saudável, ser feliz com tudo isso. Você começa a conversar, começa a mostrar como que é melhor, uma vida mais saudável. Resumindo a história, ela não toma medicamento, ela muda os hábitos, começa uma nova vida e depois só agradece a gente. É isso, é persistência, é paciência que o resultado vem. Afinal de contas, a gente sabe, né, doutor, que se plantar tomate, vai nascer tomate, não nasce cebola nem morango. Então, é bola cantar. Se plantar pepino... Não, já vai dar pepino. Eu digo sempre o seguinte, fazendo a coisa certa, correta, já dá errado, viu, doutor? Imagina se não faz a coisa regrada, certinha. Mas só para finalizar o papo Covid, e esses remédios que estão lançando agora? Porque antigamente, até pouco tempo atrás, vacina, algumas cepas que foram modificadas nas vacinas mais modernas. Essa última vacina que vai pegar essas cepas que vêm da Omicron e demais, mais a original, mas também os laboratórios, vendo, como eu falei, esse campo, que é um campo de muito dinheiro, também lançaram os medicamentos agora. O que o senhor pode me falar dos medicamentos, doutor? Então, ou é muito cedo ainda? É cedo, a Anvisa aprovou recentemente. É uma classe de antivirais que assim, age diretamente no vírus. Não é uma prevenção, é um tratamento. As vacinas é uma prevenção. Esses medicamentos já é um tratamento. Então, assim, ainda não dá, não tem experiência para falar como que vai ser a utilização deles. Eu preciso ver em loco, ver como que o paciente reage. Até agora que eu estou percebendo que o tratamento que nós estamos fazendo atualmente tem dado muito certo. Eu nunca perdi um familiar, nunca perdi um amigo, um paciente que começou a tratar cedo o Covid, desde a pandemia. Já tinha qualquer sintoma, já dava medicação. Criaram o kit Covid, é um termo, eu acho até errado isso. E assim, deu certo. O termo é errado, mas a função dele deu certo. E eu tenho orgulho de falar isso, eu nunca perdi nenhum paciente que começou a tratar cedo. É tão polêmico, doutor, porque, veja bem, medicamento que eu acredito, não vou dizer que tal medicamento, eu não sou médico, não sou nenhum especialista no assunto, mas eu acredito que alguma coisa, que nem o senhor mesmo falou, que as pessoas que foram tratadas com precocidade tiveram um êxito maior, mas dessa medicação, eu acho também que com a experiência desses 2 anos de pandemia, eu acho que agora já sabe de fato o que pode ser dado e qual o resultado que vai ter, justamente porque na prática o senhor vivenciou isso. Exatamente, agora a gente tem uma certa segurança no tratamento, né? A gente trata o paciente com tranquilidade e qualquer queixa a mais, se o caso piorar, a gente já sabe o que fazer. Vai internar, qual medicamento vai fazer, vai anticoagular, não vai, o que vai ser feito? A gente já tem uma certa experiência em relação ao Covid. E isso deixa a gente bem tranquilo. A gente já trata os casos tranquilamente.
É isso aí. Voltamos logo depois de um pequeno intervalo comercial. ISTV Play, assine já, disponível para Android e iOS. Séries clássicas que irão te fazer ir para outro planeta. Acesso ilimitado a todo o conteúdo da ISTV. Poderá ser divertido. Centenas de filmes para você se divertir. Baixe e comece a assistir hoje mesmo. Tá vendo? É rapidinho, é uma piscadinha, estamos de volta aqui. Principalmente quando o papo é bom, a conversa é boa, a entrevista é maravilhosa, flui naturalmente. Doutor, esse papo tá tão gostoso e é muito esclarecedor, mas falamos de saúde, prevenção, um pouco, Covid, dos medicamentos, mas todo esse tempo, doutor, que teve a pandemia, esteve represada muita demanda de cirurgias eletivas que não foram feitas. Não só as cirurgias, mas também os problemas, porque os problemas não acabaram. Quem tinha doença cardíaca, renal, continuou com essas doenças. E aí, piorou esse pessoal? Como é que está a situação hoje, doutor? Então, durante a pandemia, as cirurgias eletivas foram bloqueadas para ter espaço nos leitos para as pessoas com Covid. E isso travou o sistema de saúde. Em relação ao posto de saúde da família, o PSF, no começo da pandemia eles fecharam as portas, né, até saber como que ia fazer. E isso fez os pacientes com doenças cardíacas, coronárias, ter um certo, como pode dizer, eles ficaram um pouco menos visualizados. O PSF faz um menos assistidos. Menos assistidos, isso. O PSF faz um excelente trabalho acompanhando eles, então parou-se no começo da pandemia. Depois começaram a voltar, eles ajudaram muito a unidade nossa aqui, e isso fez com que as doenças dessem uma avançada. Hoje em dia, assim, as principais causas de morte no mundo são doenças cardiovasculares, o AVC, o infarto, isso, claro, existe antes do Covid já. E o que a gente percebe? Essas doenças estão cada vez mais aumentando. A população tem um certo aumento, mas as proporcionalmente, doutor, está aumentando? Está aumentando muito, porque os hábitos estão cada vez piores. A alimentação é cada vez mais industrializada. Então, assim, você vai juntando alimentação, hábito ruim, o coração não aguenta. O coração é uma máquina. Se você não cuida bem dela, ela não aguenta. E a gente está vendo isso no dia a dia. As pessoas assim, mas as pessoas estão morrendo mais, infartando mais por causa da vacina. Não é por causa da vacina. A vacina veio para salvar a gente. Porém, existe teoria da conspiração, existe várias coisas. Nem gosto de falar muito nisso, até parece que não conheceu a pandemia, a linha de frente. A gente vê que está cada vez mais aumentando por conta dos hábitos da população, não é por conta das vacinas. E eu pego no pé exatamente disso. Eu falo, gente, está dando problema, vai dar problema, ou começa a mudar agora, ou você investe tempo na saúde hoje, ou você vai gastar seu tempo na doença amanhã. Se der resultado, porque numa dessa nem chega nem a gastar, né? Vai embora antes. Tem muitos casos que chega aqui e não tem o que a gente possa fazer. Eu sou muito sincero com os pacientes, eu falo, está na linha da medicina com a religião. O que nós poderíamos ter feito foi feito, agora é só Deus. O paciente não se cuida, hipertenso, diabético, bebe todo dia, fuma, arrebenta o corpo, chega aqui, a gente não consegue, a gente não é Deus, não faz milagre. A gente consegue, a medicina, lógico, ajuda muito, mas não faz tudo. O primeiro tratamento é em casa, é a prevenção. Depois é que a gente. Eu estava até comentando, doutora, com o Ricardo Rossi, que é urologista, e ele falou uma coisa, um detalhe que é muito importante também, que o hábito alimentar também vem de casa. Então, aquelas crianças que veem os pais se alimentando de uma maneira saudável, repercute isso também no futuro. Então, eu também pego muito no pé disso daí. Nas minhas redes sociais eu posto dia a dia com meus filhos. Tudo que eu como, eles comem. Se eu vou comer um coração de frango assado, sem sal, sem nenhum tipo de tempero,
eles vão comer também. Ovo, frango, carne, tudo. Coisas saudáveis. Tudo que você colocar dentro da sua casa, eles vão comer. Ah, meus filhos não querem comer outra coisa. Não compra. Com o tempo, a criança vai se acostumando. Vai se criando o hábito, né? Vai se doutrinando, né? Vai. O meu filho, a gente chegou num hotel agora recentemente, café da manhã sempre tem ovo, né? Omelete. Ele falou, pai do céu, pelo amor de Deus, não aguento comer ovo mais. Quero comer outra coisa. Aqui eu posso comer outra coisa? Eu falei, aqui você pode. Mas em casa é regra. É beber água, água de coco, refrigerante, eles nunca tomaram. Chocolate, claro, comem, né? Mas assim, pouco. Eu tento regrar os dois para poder, no futuro, chegar com saúde. Doutor, eu também sou a favor de que as coisas sejam não radicais, né? Eu acho que hábitos saudáveis, sim, bons exemplos, sim, mas não é aquele radicalismo de nunca você pode comer isso, nunca. Uma vez ou outra, com racionalidade, com critérios, pode ser feito. O que não pode é meter o pé na jaca, não é isso? Tudo que é demais faz mal. Radicalismo, em nenhum lugar do mundo deu certo. E não vai ser na alimentação que vai dar. Um caso que eu posso falar que o paciente cortou tudo. Não comia mais lactose, glúten, chocolate, virou praticamente... secou, ficou depressivo. A cabeça não acompanha, né, doutor? Você tem que ter um hobby. Você gosta de chocolate? Separa um dia da semana para você comer. Você gosta de tomar cerveja? Separa um dia da semana para você beber. Sempre você tem que ter algo para te fazer feliz. Tem gente que ama chocolate. Eu gosto de chocolate. Eu também. O meu dia de comer chocolate é sábado. De segunda até sexta e domingo, eu faço dieta. Dieta detox. Sábado eu chuto o balde longe. Mas domingo eu vou buscar o balde. Domingo tem que... Olha, o doutor falou uma coisa, vocês que estão nos assistindo, que tem balde em casa, faça isso, chute ele bem longe, mas depois vá buscar. Com saúde, porque o resultado vem, viu, doutor? Eu vou dar um exemplo. Meu médico falou assim, você precisa tomar muita água, hidratar. E você sabe que esse hábito de ter uma garrafinha lá de 2 litros que você tem que consumir, fez uma diferença muito grande, né, doutor? Tudo na vida é hábito. Você faz o paciente tomar mais água, diminuir o açúcar, diminuir o sal, aumentar a atividade física, automaticamente começa a liberar neurotransmissores que inibe a depressão, deixa você mais animado, você começa a raciocinar mais no seu serviço, você começa automaticamente a ganhar mais dinheiro, você trabalha melhor, você pensa melhor, você começa a dormir melhor, a parte sexual melhora muito. A parte intestinal, que eu pego tanto no pé, as pessoas não têm noção do poder que é a evacuação. Você tem que fazer cocô todo dia, você tem que dormir bem todo dia. Sexo faz parte da vida do ser humano. E eu brigo muito nesse ciclo, se alimentar bem, vida sexual ativa, fluxo intestinal ativo, atividade física. De pouquinho em pouquinho a pessoa vai virando o que ela sempre quis ser. Eu brinco que para ela realizar sonhos, basta começar hoje. Ah, meu sonho é emagrecer, é ter um corpo atraente. Por que você não tem? Começa hoje. Faz uma caminhada de meia hora, amanhã faz uma caminhada de 40 minutos, vai devagarzinho. Você começa muito radical, você não consegue. Você não consegue. Ah, vou parar de comer tudo, vou correr uma maratona. Não vai dar certo. É aos poucos, bem devagar, 1% por dia, 1% melhor ao dia. Eu tenho certeza que um mês você vai estar irreconhecível. Além da atividade física, de tudo que o senhor acabou de dizer, a parte mental também, ela é muito importante. Por quê? Porque é uma sequência de coisas boas que acontecem que vai reverter numa positividade mental. Felicidade, trabalho. Quando você caminha, você corre, você libera dopamina, endorfina. Isso é a sensação de prazer. Você atinge o seu objetivo. Isso automaticamente começa a inibir a sua fome, aquela vontade de comer loucamente começa a ficar mais baixa. Você começa a valorizar mais a vida. E de verdade, parece mágica. Se transforma numa pessoa que você fala, mas não é possível. Não estou tomando nenhum remédio, só com dieta, sono, alguns hábitos no dia a dia, você muda. Eu dou muitas dicas em relação a isso, mas eu já fiz muito casal ou separar ou se unir de um jeito que... Como assim? Agora eu estou curioso, doutor. Separar e unir? Como é que fez para separar? Então, a paciente reclamava, isso não, mas são várias, reclamava que o esposo não queria que ela fizesse atividade física, que o esposo falava que gostava dela obesa,
E, na verdade, o esposo não queria que ela fizesse nada, tinha medo de perder, não sei o que ele tinha. Eu falei, escuta, quem ama, que é o melhor para a pessoa, se você em casa está com alguém que não quer o seu melhor, repense nisso. Ou a pessoa começa a ter orgulho de você estar se exercitando, querendo melhorar, te ajuda. Por quê? Para puxar para baixo é o que mais tem. Para te fazer subir é 1 ou 2 no máximo. E se aquela pessoa que está com você é um relacionamento tóxico, você tem que, infelizmente, cortar. Se você quer viver, quer melhorar a vida, quer crescer. E eu já fiz muita gente se separar por causa disso. E aí pessoas agradecem por causa disso. E já fiz muitos casais começarem a trabalhar essa ideia juntos. E ver um resultado, uma união juntos, agradecer que o sexo voltou, que o prazer da vida melhorou. Teve um casal que até fizeram um filho, falaram que a culpa é minha, brincaram que eu vou pagar a pensão. Então, assim, é gostoso essa interação com a internet, né? Você vai conhecendo mais pessoas, dando dicas e ver que as pessoas estão melhorando, estão crescendo. Isso é um prazer gigantesco, não tem preço no mundo, não tem dinheiro que pague isso. É isso aí, uma pessoa que é um médico, que abraça essa coisa bonita, que eu acho que é um ato cidadão. E, doutor, eu vou perguntar uma coisa que me contaram, não sei se é verdade, que o doutor corre 3 horas da manhã. Que negócio é esse de correr 3, 4 horas da manhã? Todo dia eu tento fazer uma caminhada, no mínimo segunda a sexta eu faço isso, acordo mais cedo para caminhar. Comecei com esse hábito durante a pandemia, que a minha filha chorava de noite. Então o senhor corria porque ela chorava, doutor? Não, na verdade eu não conseguia dormir mais. Ela me acordava, falei, vou caminhar. Comecei a caminhar, virou um hábito, virou um ritual e faz parte da minha rotina hoje. Se eu não vou, sinto uma falta. Eu já chego no meu trabalho com a cabeça endorfinada, com o pensamento já muito afiado para querer crescer, querer melhorar. E só tiro os benefícios disso. Não consigo ficar sem mais. Olha só que coisa boa, né, doutor? É tudo um conjunto de fatores, né, doutor? E é aquela questão dos 21 dias. Dizem que quando você faz um determinado padrão, depois de 21 dias o ser humano absorve aquilo e vai no automático. Tem sentido isso, doutor? Tem. Na verdade, são os 3 R's, né? Ritmo, rotina e ritual. Você cria um ritmo, você gera uma rotina. Ritmo é em 7 dias, rotina é em 14, ritual em 21. Quando você faz o ritual, dificilmente você consegue voltar para trás. Já está na sua cabeça aquilo. Claro, se tiver uma decepção na vida, você volta, mas se você persistir com a disciplina, dificilmente você vai voltar. E tem que ter disciplina. É o melhor remédio do mundo é a disciplina. Você ir na academia sem querer, não quero ir, mas eu vou. E eu posso sempre isso. Eu não queria estar aqui hoje, mas eu estou aqui. Não estou feliz, mas eu estou aqui. Brincadeira, viu, gente? Ele está muito feliz de dar a entrevista aqui. Da academia, pelo amor da academia. Ah, bom, porque ISTV sempre com você está aqui com o Dr. Lambert. Dr. Lambert, que é descendência francesa. Le Chic. O nome é francês, mas eu sou mineiro. Um mineiro da melhor qualidade. Gente, como é bom falar de saúde. A gente tem esse programa, todo ele foi dedicado com o doutor Ricardo Rossi, urologista, com o doutor Juan Lambert, aqui, vocês vão seguir nas redes sociais. Como é que pode seguir o senhor na rede social? O @Dr. Dr. Juan, com J, Juan Lambert, com temudo. @Dr. Juan Lambert, vai achá-la, começa a seguir, eu respondo todo mundo e vamos melhorar, vamos crescer, vamos evoluir. É isso aí, gente, ele responde mesmo, ele dá uma assistência, o negócio é bom. Gente, encerramos por hoje, mas não perca o nosso programa Conexão Litoral Norte, cada vez melhor, no próximo sábado, 1h, e no domingo, às 14 horas. Estamos com você, ISTV sempre com você. Um beijo, um abraço, fui!